Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca e hoje estamos juntos para que a gente possa falar um pouco mais sobre os defeitos da visão, tá? E aí, na verdade, sobre o olho humano, né? E aí a gente vai falar agora rapidamente, né? Já trago para você o olho humano reduzido, né? O qual eu já apresentei a vocês na última aula, tá ok? E aí eu espero que você veja como se forma a imagem nesse olho humano, tá bom? Então, imagina um objeto bem afastado, bastante afastado do olho humano, tá ok? Aqui nós temos o cristalino, ok? Que funciona como uma lente do tipo convergente, e aí a imagem, ela se forma aqui, ó, exatamente na retina, tudo bem? E aí, o que acontece? Eu gostaria de comentar com vocês, antes de mais nada, em relação à acomodação visual. O que é acomodação visual? Bom, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um olho perfeito, um olho sem defeito algum, tá ok? Imagine que eu pegue esse objeto e coloque ele muito, 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 muito longe. Ou seja, esse cara está lá no infinito, tudo bem? Então, um olho perfeito, olhando esse objeto lá no infinito, ele consegue observar aquele objeto sem fazer esforço algum. Então, com o olho relaxado, tá certo? Com os músculos ciliares completamente relaxados, ele consegue enxergar esse objeto lá no infinito. E aí o que acontece? Eu vou pegar aquele objeto que está lá no infinito e venho trazendo ele para próximo desse olho. Vou trazendo ele para próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Bom, e aí o que vai acontecer? Quando esse objeto estiver a 25 centímetros do olho humano, nós teremos então os músculos ciliares realizando o máximo então estarão o máximo contraídos. Dessa forma, nós teremos um foco menor. O foco dessa lente aqui, ela vai ter sido modificada e estará, né, cada vez menor. Tudo bem? Então, nós chamamos esse ponto de ponto próximo, né, a distância, né, ali das pessoas em média em 25 centímetros, mais ou menos, que é quando as pessoas estão ali, né, com a máxima contração para poder enxergar determinado objeto. Tudo bem? Então, isso tudo foi para mostrar para você o seguinte, olha só. Essa lente aqui, cristalina, quando eu falar, né, lente, entenda cristalina. Essa lente aqui, ela é variável, ela tem ali o seu formato variável, essa variação funciona exatamente para que a gente possa focalizar a imagem sobre a retina. No entanto, isso pode acontecer na verdade de uma imagem não se formar na retina. E aí nós teremos exatamente as ametropias. Então, vamos ao próximo quadro para que eu possa falar com você sobre a primeira ametropia. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então vamos falar sobre os defeitos da visão, também chamados de ametropias. O primeiro defeito da visão que a gente vai falar é exatamente sobre a miopia, tá? Bom, e o que é a miopia? A miopia, ela é aquela ametropia que, vamos supor a imagem lá no infinito, bem longe, né? Onde um olho normal enxergaria, né? Na verdade, onde a imagem se formaria exatamente em cima da retina no olho normal, no olho míope, essa imagem se forma um pouco, né, à frente da retina. E uma vez que ela se forma à frente da retina, a gente costuma, né, a gente geralmente fala que o olho míope, ele é um olho alongado. Por quê? Bom, teoricamente a retina não deveria estar passando por aqui. Então, é como se eu apertasse aqui o olho humano e aí a retina fugisse dessa posição e viesse para trás, dando aqui a ideia de que esse olho ele está alongado. Então, olho alongado. Tudo bem? Aí, ó, o que acontece? Tal como, né, o próprio desenho já representa, eu anotei aqui, né, porque a imagem se forma exatamente antes da retina. E aí, olha só, como é que a gente corrige um defeito como esse? A gente corrige um defeito como esse, geralmente usando óculos. Tá, mas o óculos é feito de lente. Qual é o tipo de lente que tem que estar lá para uma pessoa míope? Qualquer um? Convergente ou divergente? Não. Olha só, observa o seguinte, pensa comigo.
A imagem, ela tem que se formar aqui atrás. Se a imagem tem que se formar aqui atrás, os raios luminosos não podem, de forma alguma, se formar aqui. Eles têm que se formar aqui atrás. Bom, nós sabemos que esta lente aqui é uma lente convergente. Então, essa lente aí, ela sempre vai aproximar os raios luminosos. Bom, então, aqui na frente, né, a gente pode pensar, na verdade, que esses raios luminosos eles têm que chegar um pouco mais afastados para, após passar por essa lente, eles virem, uma vez afastados, virem a se aproximar e chegar e se aproximar exatamente, se encontrar nessa posição aqui, que é exatamente na retina. E como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso colocando uma lente que afasta os raios luminosos. Ora, qual é a lente que afasta os raios luminosos? Exatamente, a lente divergente. Então, a lente divergente, ela é a lente que é utilizada para a correção de miopia. E aí, né, assim, muitas vezes as pessoas não sabem qual tipo de defeito na visão que ela tem. Como é que ela pode fazer para observar? Bom, ela pode chegar, pegar o seu óculos, pegar o óculos da pessoa, obviamente, e verificar se a borda é fina ou se a borda é grossa. Se a borda for grossa, na verdade, nós temos uma lente divergente, que tem a vergência negativa, ok? E aí o que acontece? Ela vai saber que ela tem ali exatamente a miopia. Tudo bem? E como é que eu sei, então, saindo do consultório, né, do oftalmologista, como é que eu sei qual é o que eu tenho? Se eu tenho miopia, na verdade. Bom, vai estar lá assim, ó. Receita de óculos, olho direito, olho esquerdo, né? A lente divergente, a convergente é uma lente esférica, não é cilíndrica, ok? E aí vai estar lá assim para você, OD. OD representa olho direito. Então vai estar lá, por exemplo, tá? Sei lá, menos 1,5. Menos 1,5. Esse menos 1,5 é o quê? Grau. Tudo bem? Esse grau, vamos lembrar? Olha aqui, não, vamos lembrar daqui a pouquinho. O olho esquerdo pode estar lá menos meio. Então essa pessoa tem no olho direito menos meio, que era uma lente de menos 1,5 graus, e do olho esquerdo menos 0,5 graus. Então a gente sabe que esse cara aqui está informando para a gente o grau, e eu lembro que um grau corresponde a uma dioptria. Logo, pessoal, lembrando essa relação aqui, nós sabemos que aquele valor que o médico colocou lá na sua receita é exatamente a dioptria da lente que você vai ter que utilizar. E o sinal indica exatamente o tipo de lente. Tudo bem? Então, o míope, ele tem como correção lente divergente. Você vai ver que a vergência ela é negativa e vai vir dessa forma aqui. Tudo bem? E aí, você vai ter ali a correção da miopia acontecendo. Ok? Bom, então vamos falar sobre a hipermetropia? Bom, hipermetropia, novamente, para a gente entender hipermetropia, a gente faz o seguinte, a gente coloca uma imagem lá no infinito, o objeto lá no infinito, perdão, e aí a gente vê como a imagem se forma aqui no olho. Observa, o olho, né, olho aqui, a retina aqui, ou seja, agora a imagem forma-se atrás da retina. Caramba, a imagem se formou atrás da retina. Então, se ela se forma atrás da retina, esse olho ele é alongado? Não. Esse olho ele é considerado um olho curto. Tudo bem? Então é como se eu tivesse agora achatado aqui, né, esse olho e a imagem se forma ali atrás. Tudo bem? Então, a imagem ela se forma depois da retina. Tudo bem? E aí, vamos pensar novamente, né? A gente já sabe que a correção é feita por lente convergente. Agora, por quê? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Pensa comigo, os raios vêm lá do infinito. Eles vêm. Então, se eles incidem aqui nessa posição, nessas posições aqui, na verdade, respectivas, essa imagem se forma aqui atrás. O cristalino converge os raios luminosos de forma a elas se encontrarem aqui atrás. Então, qual é o ideal? O que tem que acontecer com esses raios luminosos para que essa imagem possa ser deslocada um pouco mais à frente? Esses raios luminosos
devem ser primeiro, eles têm que ser aproximados. Porque se eles chegarem um pouco mais próximos aqui, vai acontecer desses raios luminosos se interceptarem antes ali da retina. Como que eu faço para esses raios luminosos incidirem mais próximos? Serem aproximados antes de passar pelo cristalino, que é uma lente convergente, também vai aproximar. Ou seja, eu tenho que fazer isso colocando uma lente do tipo convergente. E a lente convergente, então, ela corrige a hipermetropia. Tranquilo? Dessa forma, a vergência da lente utilizada vai ser uma vergência positiva. Se a vergência é positiva, lá na receita de óculos, como é que vai estar? Por exemplo, mais 1,5 graus. Mais 1,0 grau. Tudo bem? E uma vez que aqui vai estar mais 1,0 e mais 1,0 graus, mais 1,5 graus, a gente vale a pena lembrar novamente que 1 grau corresponde a uma dioptria. Então, aquele médico está falando o seguinte: fabricante, por favor, para o olho direito eu quero uma lente do tipo convergente com 1,5 dioptrias. E para o olho esquerdo eu quero uma lente também convergente de 1,0 graus, ou uma dioptria, para exatamente poder a imagem, né, aproximar essa imagem aqui, ela se formar exatamente sobre a retina. E aí, nessas circunstâncias, nós temos ali, né, cada defeito, né, do olho humano, ok? E, além disso, né, vamos falar aí também sobre, falamos também sobre aí o caso da hipermetropia, ok? Bom, e aí, vale a pena aproveitar para comentar sobre a presbiopia, que tem o mesmo princípio de funcionamento, né? Acontece a mesma coisa que a hipermetropia. Ué, mas se é a mesma coisa, deveria ter o mesmo nome. Não, tem uma pequena diferença. A circunstância, o final de tudo acaba sendo o mesmo, né? A imagem se forma após ali, né, a retina, ok? Mas o que leva uma imagem, a imagem a ser formada ali? Lembra que esse aqui é o nosso cristalino? O nosso cristalino, ele tem uma determinada acomodação visual, ou seja, a gente pode modificar ali, né, o foco dele, a posição focal, a distância focal, e aí a imagem ela se aproxima ou se afasta? Quem é responsável por fazer isso? Você lembra? São os músculos ciliares, aquele cara que está aqui em cima. O que acontece é o seguinte: na presbiopia, só estou aproveitando o desenho, tá? Na presbiopia, esses músculos, eles perdem eficiência. Porque o cristalino ele não para de crescer. E aí, ele perde eficiência, ou seja, ele não consegue mais tortar, né? Modificar a posição, a geometria daquele cristalino e modificar, então, o foco dele. Dessa forma, o que acontece? Também faz-se necessário, para tal vista cansada, presbiopia e vista cansada, faz necessário a utilização de uma lente convergente. Vergência positiva. E também estará lá, na receita de óculos, também uma olho direito e olho esquerdo com um sinal positivo ali no meio, ali na frente. Tudo bem? Então, apenas aproveitar o desenho aqui para que a gente possa comentar sobre a presbiopia, né? Também chamada, né, comumente chamada de vista cansada, ok? Bom, pessoal, me despeço de vocês. Saudações e até a próxima.